Quarta-feira passada nós já fizemos a introdução sobre os brados de Cristo na cruz, estudamos então a primeira palavra. Hoje pela manhã nós voltamos a esse versículo 34, estudamos mais uma vez sobre o perdão do Senhor. E agora à noite nós vamos encerrar esse tempo para que então na quarta-feira e domingo nós vamos para o segundo brado de Cristo na cruz. São temas essenciais, irmãos, aqui. Devemos ter em mente que o Senhor Jesus, tudo que Ele proferiu, tudo que Ele falou, foi algo tão importante para a igreja. E eu creio que nas suas últimas horas, ali na cruz, temos que avaliar então com bastante cuidado aquelas palavras, que é muito edificante para nós, palavras que são contundentes, que elas se tornem para nós indeléveis, que o Espírito a fixa em nosso coração, para que nós tenhamos uma lembrança muito clara de tudo aquilo que Ele fez por cada um de nós. Então aqui, irmãos, o versículo 34 do capítulo 23, a palavra diz assim. Eu vou ler o 33 também, 23, 33, mas o primeiro brado aqui é o 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiu as vestes dele, lançaram sortes. Pai, nessa noite mais uma vez nós estamos buscando o socorro do Teu Espírito. É com temor e tremor que mais uma vez estamos aqui, na absoluta e total dependência do Espírito, para que Ele possua as nossas mentes, a nossa fala. Pai Santo, nos use como Tu desejas. Pai, a nossa grande expectativa é que Tu fales conosco. Pai, que a Tua palavra verdadeiramente, tal qual ela é viva e eficaz, ela seja penetrante em nós, que ela, Pai, venha nos edificar, venha tirar as escórias da nossa alma que precisam ser tratadas e curadas. Pai Santo, e faz a gente ouvir a Tua voz, como que Ele proferiu naquele dia, Pai. Ela é tão atual para nós, que possamos ouvir a voz do Senhor nessa noite. Como o Senhor falou conosco pela manhã, Pai, da mesma forma esperamos e confiamos em Ti, porque é a Tua palavra, nós já temos o Teu falar. Agora, Pai, que tenhamos, ó Pai, a Tua unção e também a manifestação da Tua presença. Nos dê para isso uma memória fértil e fecunda e nos ajuda, Pai. Entregamos a Ti e confiamos essa reunião nas Tuas mãos de reflexão bíblica. E em Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, então, fazendo aqui uma breve recapitulação de que nós falamos pela manhã. Quando o Senhor Jesus disse para o Pai: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então nós podemos verificar que, segundo o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 2,8, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Porque se eles soubessem, não teriam crucificado o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor foi crucificado pelo desígnio, pela presciência do Pai e pelo desígnio do Pai. Então Ele teve que ir para a cruz e morrer para, deste modo então, fazer-nos libertos do pecado plenamente. Foi uma libertação plena do pecado. Foi uma libertação perfeita. A palavra fala em Hebreus 7:25 que Ele pode salvar perfeitamente ou totalmente os que por Ele se chegam a Deus. E não apenas isso. O versículo continua. E a palavra fala que Ele vive sempre para interceder por eles. Então nós temos à destra do Pai um intercessor, que é o nosso sumo sacerdote hoje. Hoje nós contemplamos um Cristo lá na cruz, nós contemplamos um Cristo entronizado. Claro que a pregação do Evangelho, ela precisa ser eficiente e eficaz, trazendo para todos nós que Cristo morreu e ressuscitou e nos incluiu naquela morte e ressurreição. É a única maneira, irmãos, de um pecador ser alcançado pela graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Não tem atalhos, não existe outro caminho,
porque Jesus sempre vai falar desse assunto, da importância de crer nele segundo a Escritura. E Paulo vai dizer, 1 Coríntios 15, quando nós não cremos conforme está escrito, toda a nossa crença ela é totalmente em vão, porque não tem ali um fundamento que é a palavra do Senhor. Se houvesse uma outra maneira de nós crermos no Senhor, a não ser pelas Escrituras, então nós não teríamos as Escrituras, teríamos outras maneiras de então o Pai comunicar conosco, mas tudo está aqui em nossas mãos, esse precioso documento. E aqui, irmãos, um desses brados tão maravilhosos que analisamos hoje pela manhã, foi o primeiro brado: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Agora, aqui, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Por que o Senhor Jesus orou ao Pai aqui em voz audiva? Por que ele disse? Ele poderia, nós vimos hoje pela manhã analisando que todos os seus ossos, conforme está escrito lá no Salmo 22,14, foram desconjuntados. Suas costas feridas, mãos e pés perfurados por aqueles cravos, aqueles pregos, coroa de espinho na cabeça e as suas costas totalmente feridas pelas pancadas que ele recebeu ali, foi surrado, e tiraram pedaços de carne da costa do nosso amado Senhor. Tudo isso ele sofreu foi por tua causa, irmão. Foi por tua causa. Não que você é importante, mas ele quis morrer por você. Ele quis mostrar o quanto você é amado e o quanto o nosso pecado ele é monstruoso. Então isto fez Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, e ali na cruz Deus condenou, Deus julgou o meu e o seu pecado no corpo de Cristo, fez de você um liberto, um livre, um celebrante, um filho de Deus. Queridos, mas o que ele sofreu foi coisas terríveis. Agora, por que Jesus aqui, mesmo a sua língua estava colada no céu da sua boca, por que ele fez questão de orar em voz audiva? O que está implicado aqui? Quais são as implicações da oração desses 7 palavras de Cristo na cruz? Todas elas nós vamos analisar, uma por uma. Ele orou, ele clamou, ele bradou audivamente. Aqui no caso, ele orou ao Pai de uma forma audiva. Por que, irmão, que ele disse para o Pai em voz audiva? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, ele orou em voz audiva porque não existe outra resposta na Bíblia. Por mais que você possa percorri toda a Bíblia, já lendo a palavra durante muitas e muitas vezes, quase 50 vezes as Escrituras, nunca encontrei uma outra resposta adequada para essa pergunta aqui. Por que o Senhor orou em voz audiva? E a resposta, eu posso dizer com toda a convicção do meu coração, sob a orientação do Espírito, ele orou em alta voz, porque ele queria que você soubesse que eu e você estávamos incluídos naquela oração. Porque se nenhum dos discípulos ou aqueles que estavam ali ouvisse isso, não poderia escrever a palavra de Deus. Então ele orou, e aquela palavra, irmão, será que o Pai ouviu a palavra do Senhor? Detalhe importante, eu tenho certeza, plena convicção, de que todas as orações de Cristo foi ouvida pelo Pai, e você é a resposta da oração do Filho. Ele orou, começou já orando lá em João 17, quando ele orou por você, lembra? Ele disse assim: Pai, não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que irão crer em mim, por intermédio da tua palavra. Então, se você pôde crer, você não teve mérito nenhum, porque o Pai ouviu esta bendita oração do Filho. O Senhor não roga pelo mundo, roga por aqueles que iriam crer, e muitos que vão crer ainda. Tudo é resultado, é resposta da oração do Filho. Entende, irmãos? Que precioso. Então o Pai ouviu todas as orações do Filho, porque Jesus nunca orou
nenhuma oração que fosse contrária à vontade do Pai. Como é que nós sabemos que essa oração para salvar os pecadores era da vontade do Pai? Porque Paulo também vai interpretar para nós, 1 Timóteo 2, ele vai dizer o seguinte: esta é a vontade de Deus, que todos sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não vamos orar para que Deus salve o mundo, isso não é o nosso objetivo, nem o Pai vai ouvir essa oração, ele já ouviu a oração do Filho, ele quer que nós o lembramos da oração. Então, aqueles irmãos e irmãs que são sábios, não vai pedir para que Deus salve o mundo, essa é uma oração inútil, Deus não vai salvar o mundo, mas a oração tem que ser esta aqui: Pai, providencia os teus arranjos para aqueles que irão crer em Ti, eles tenham a oportunidade de ouvir a Tua palavra e eles irão crer. Então não adianta, irmãos, eu tenho muita dificuldade em orar por ímpio, percebe? Lá em Jeremias 7, versículo 16, o Senhor pede para a gente não orar por esse povo que vive uma vida de rebeldia, um povo que faz o que quer, que acha melhor e depois se coloca lá e vamos orar. Não, o Senhor diz: eu não vou ouvir a voz de vocês. Zacarias vai dizer a mesma coisa, Isaías vai dizer a mesma coisa, né? Tem alguns textos também no Novo Testamento que vai dizer as mesmas coisas. Então o Senhor morreu por todos, porque Ele é um Deus justo, mas a salvação, nem todos irão de fato crer, irão descansar. Então, queridos, um outro detalhe importante que traz para nós uma profunda revelação, de que o Pai ouviu a oração do Filho, Ele atendeu a oração do Filho. Será que o Pai atendeu? Sim, claro que Ele atendeu esta bendita oração. E a primeira pessoa a responder esta oração foi ali, nós falamos hoje pela manhã, aquele grande bandido, aquele grande malfeitor, aquele grande assassino talvez, aquele grande ladrão, aquele grande estuprador, que no momento em que o Filho proferiu esta oração ao Pai, imediatamente, eu creio que o Pai ouviu esta oração do Filho: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E claro, e aí já começou pessoas terem seus ouvidos abertos. Quando aquele ladrão ali na cruz ouviu esta palavra: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, ele pôde perceber também ali, irmão, que aquela oração era para ele, e o Espírito o convenceu de quem ele de fato era. Então ele disse, repreendeu o seu amigo ali que estava na outra cruz, dizendo o seguinte: olha, nós sim, na verdade, porque os nossos atos merecem, mas este aí nenhum mal fez. E depois virou para Jesus e fez talvez a oração mais linda que eu já vi na Bíblia, tão curtinha, tão simples, tão objetiva: Jesus. Jesus é eu sou a salvação. Jeová Sus, Jeová é a salvação. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então Deus já começou ali a ouvir esta oração do Filho. Irmãos, e graças ao Senhor que o Pai atendeu. E também você e eu, irmãos, lembra aqueles que crucificaram o Senhor Jesus? Foram os soldados romanos por mandato ali dos judeus. Mas, irmãos, nós também tivemos parte nisso, irmãos. Foi o nosso pecado que levou Cristo para a cruz. Foram as nossas maldades, irmãos, que levaram Cristo para a cruz. Então essa oração também foi válida para mim e para você. Nessa oração ele orou em voz altiva, porque ele quis que nós soubéssemos que nós estávamos incluídos de uma forma eficiente e eficaz nesta oração. Que bendito Cristo nós temos, irmãos. Ele fez tudo por você, suportou horrores ali na cruz, sofreu tanto, a ponto de, quando chegou mais ou menos meio-dia, queridos irmãos, eu creio que no Getsemane, ele já deu indícios de que seria uma hora tão terrível, porque Jesus, ele se sentiria desamparado, porque, meus irmãos, todo o nosso pecado, o pecado de toda a humanidade foi colocado no corpo de Cristo. Se toda a humanidade crer que foram atraídas no corpo de Cristo, conforme diz João 12:32,
e crê que morreu com Cristo, foram sepultados com Cristo. Não apenas morremos com Cristo, irmãos, nós falamos hoje pela manhã o que nos deu uma afiação para que nós fôssemos então justificados plenamente do tamanho de Deus. Por isso que nós citamos até aquele texto de Romanos 8,33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. A justificação nossa foi do tamanho de Deus. Ele fez uma obra, então tudo que Deus faz, Ele faz naquilo que Ele é. Ele é o Deus perfeito, Ele é o Deus soberano, todo-poderoso, Ele é o Deus de amor, o Deus de graça, o Deus de misericórdia. Tudo que Ele fez foi em si mesmo, por cada um de nós. É Deus se dispensando a nós, mas pela ressurreição. Romanos 4,25, a palavra fala que Ele foi entregue, Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões, e Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, por que nós cremos que somos justificados? Porque Ele ressuscitou. É um Jesus que o túmulo, a morte, Pedro vai dizer lá em Atos capítulo 2, que era impossível Ele ser retido pela morte. A morte não tinha como engolir a vida, a própria vida, a realidade. Ele é a vida entrou na morte. A morte pensou que estava destruindo o Senhor, mas era o Senhor que estava destruindo a morte. E Hebreus 2,14, a palavra fala que Ele não só destruiu a morte, mas destruiu aquele que tem o poder da morte. Entende, irmãos? Que coisa mais linda é isso aqui. Isso está registrado na palavra de Deus. Então, quando nós cremos, nós temos uma segurança tremenda, como diz Provérbios 1,33. Quem me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Nós não podemos temer o mal, porque aquele que é o bem, a bênção total de Deus, o amor total de Deus, a plenitude de Deus está em nós, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, porque foi do agrado do Pai que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude da divindade. Irmãos, estude esse versículo de Colossenses 1, verso 19 e Colossenses 2, verso 9. Que lindo é isso, toda a plenitude de Deus morando dentro de nós, habitando em nós. Que coisa mais linda é essa, irmãos? Então, devemos viver uma vida de regozijo aos pés do Senhor. Irmãos, todos nós ofendemos o nosso Senhor, o Senhor da glória, com os nossos pecados. Mas, queridos, um detalhe importante aqui: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele nos perdoou, irmão. E a palavra fala de uma forma tão linda, tão clara, tão específica para o nosso coração, que deve encher o nosso coração de alegria. Vou citar aqui um versículo para vocês, que era uma promessa do Antigo Testamento pelo profeta. A palavra de Deus, ela é muito atual, ela não existe. Hoje nós olhamos para as Escrituras do Antigo Testamento e vemos toda a realidade do amor de Deus, da graça, da misericórdia, ainda que seja a lei proferida pelos profetas, pela lei de Moisés, tudo ali está no pacote da graça. Mas, irmãos, aquele texto, quero que vocês acompanhem comigo, lá em Jeremias capítulo 50, versículo 20, aqui o profeta Jeremias vai falar, irmãos, sobre este bendito perdão, que ele iria acontecer quando Cristo morresse na cruz. Então, ele já morreu na cruz. Agora, Jeremias capítulo 50, versículo 20, eu quero que seu coração se alegre, irmãos, com essa palavra, porque é do Senhor, é uma promessa que já foi cumprida em Cristo Jesus. Jeremias, capítulo 50, versículo 20, está escrito assim: naqueles dias e naquele tempo, esse tempo chegou, a plenitude do tempo já chegou, então o Filho já veio até nós. Naqueles dias e naquele tempo, diz, olha quem está dizendo, é o Senhor: buscar-se-á a iniquidade de Israel e já não haverá mais iniquidade, porque nós somos um povo libertos pelo Senhor. E a palavra continua: os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei aos remanescentes que eu deixar.
não tem mais pecado, irmão. O nosso homem velho foi com ele crucificado. O corpo do pecado já foi destruído, para que nós não sirvamos mais ao pecado como escravos. Aquele que morreu com Cristo, justificado está do pecado. Que obra bendita! Mas, irmãos, aprecia esse versículo aqui, irmãos. Assim, naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade. Aqui iniquidade é singular. Buscar-se-á o pecado, a maldade, a transgressão de Israel, e já não haverá. Por que não? Porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo das pessoas, daqueles que creram, que é o seu povo, que é o Israel verdadeiro, irmão. Isso aqui é a garantia da tua salvação eterna. Então creia, busque, procure se relacionar com esse Senhor da glória, procure viver uma vida de intimidade com Ele, irmão. Você tem muito a ganhar com o Senhor. E outro texto, para a gente ganhar tempo, só vou citar aqui, a palavra diz lá em Isaías 43, versículo 25, ele diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões e dos teus pecados não me lembro mais. Oh, irmão, que Senhor nós temos! Nós estamos aqui fazendo uma leitura bíblica apenas, porque a palavra que é penetrante, que vai nos edificar. Então, ele diz assim: eu mesmo sou o que apago. Como que ele poderia pagar os nossos pecados? Sabe como é que Pedro vai interpretar para nós isso? Ele ganhou essa experiência. Ele disse assim, aqui em Isaías 43, 25 fala: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, dos teus pecados não me lembro. Como que ele apagou o meu e o seu pecado? Pedro fala assim, 1 Pedro 2, 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes sarados. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Oh, irmão, que coisa mais linda, coisa mais linda. E também tem um texto muito lindo lá em Números 23, versículo 21, que quando Balaque assalariou Balaão para amaldiçoar Israel, Números 23, versículo 21, então o Senhor transformava todas as maldições em bênção. O Senhor deu ordem para ele abençoar, porque, irmão, não tem como o povo de Deus ser um povo amaldiçoado, ainda que as pessoas lancem maldição sobre o povo de Deus. O povo de Deus, irmãos, em Cristo Jesus, por exemplo, lá em Neemias, capítulo 13, verso 2, a palavra fala que o Senhor converteu a maldição em bênção. Então pode nos amaldiçoar, quanto mais nos amaldiçoou, mais o Senhor transformará as maldições em bênção, porque todas as coisas têm que cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Estão me compreendendo, irmãos? Então, graças ao Senhor que aquela oração do filho foi ouvida. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estou lembrando aqui de Atos capítulo 2, quando Pedro proferiu aquele lindo sermão, o primeiro sermão, onde ali, de início, 3.000 almas se chegaram ao Senhor. Interessante você fazer uma ligação com o Antigo Testamento. Houve um tempo no Antigo Testamento que o povo se rebelou contra o Senhor, murmurou, então a terra se abriu e foi engolido 3.000 pessoas. A lei sempre mata, a lei mostra para nós que nós não temos condições de ser salvos, então vamos morrer. Mas em Cristo Jesus, quando Pedro proferiu aquele sermão em Atos 2, 3.000 pessoas foram salvas, foram regeneradas. Agora, meus irmãos, Pedro diz para aqueles homens assim: esse Jesus aí, a quem vocês, pelas mãos de iníquos, vocês seguraram ele, crucificaram ele e mataram, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e todos vocês também são testemunhas, como nós somos testemunhas. Agora eu fico me perguntando assim, irmãos, como o apóstolo Pedro pregou naquele dia, se alguém veio até ele e disse o seguinte, porque a palavra do Senhor, através do apóstolo Pedro, foi
tão perfurante que espancou ali aqueles religiosos, que é como que a palavra o surrasse, a palavra estava quebrantando a pedra daqueles corações ali. E eles chegaram para Pedro. Você pode pensar assim, irmãos, porque é uma conjectura muito interessante, isso é muito aceitável diante do Pai, porque estamos falando aqui na força e na dependência do Espírito, nada de mim mesmo eu tenho para falar para vocês, a não ser a palavra. Então, eu fiquei pensando, aquelas pessoas vindo até Pedro, dizendo o seguinte: Pedro, porque a palavra fala que compungiu-se-lhes o coração deles, chegaram até Pedro, trêmulos: que faremos para herdar a vida? Eu creio que muitos ali chegaram para Pedro e disseram o seguinte: olha, eu cuspi no rosto dele, será que há salvação para mim? Imagina, irmãos, quando o Espírito traz compungimento em nosso coração: eu cuspi no rosto dele, será que de fato há salvação para mim? Há alguma esperança para mim, Pedro? Há esperança para você, invoque o nome dele, que você vai ser salvo. E ali, irmãos, o outro talvez, olha, e eu dei um tapa no rosto dele. A palavra fala que eles arrancavam até pedaço da sua barba, com aquela raiva que tinha do amor de Deus encarnado. Como pode, irmãos? Será que há salvação para mim? Será que eu posso ser salvo? Então, irmãos, e o outro talvez disse o seguinte para Pedro: Pedro, fui eu quem cravou a mão dele lá naquele madeiro, e os pés também, Pedro. Quando colocaram a coroa de espinho na cabeça dele, foi eu que dei a cajadada para fincar mais aquela coroa no espinho. E hoje eu estou aqui, Pedro, totalmente desnorteado, sem nenhuma esperança. Há esperança para mim, Pedro? Será que há? Queridos, e a palavra fala claramente que há esperança. Irmãos, não existe neste mundo pecado que Ele não possa perdoar. Quando fala blasfêmia do Espírito Santo, esse é o pecado mortal, um pecado que não tem perdão. Que pecado que é esse, irmão? É quando uma pessoa decide voluntariamente não crer em Jesus Cristo. A palavra fala lá em 2 Tessalonicenses 2,9, que aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos, estes sofrerão eterna punição. Então, esse é o pecado mortal. Mas, irmãos, existe perdão para qualquer tipo de pecado. Não importa a tranqueira que você foi no passado, não importa o que você foi, importa o que Ele fez por mim e por você na cruz. Então, preciso de crer, porque, irmãos, abra aqui comigo no Salmo 103, versículo 3, olha que texto maravilhoso, lindo. Está escrito, esse é um texto que de fato alegra o nosso coração. Então ele diz assim, claro que é um salmo que vai revelar de uma forma tão maravilhosa as misericórdias do Senhor. Ele diz no versículo 3, Salmo 103, 3, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Então, irmão, aqui não ficou nenhum pecado para trás. Todas as tuas iniquidades. Então, se Ele perdoou todas as tuas iniquidades, Ele sarou também, Ele deu para você também uma saúde emocional. Por que as pessoas são doentes hoje? Na sua alma. Isso reflete no seu corpo. Quando ela é perdoada pelo Senhor, olha só aqui, primeiro é o perdão, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Se perdoou, aí ele diz o seguinte: quem sara todas as tuas enfermidades. Enfermidade está relacionada ao campo da alma, das emoções. Está me compreendendo, irmãos? Então, isso é maravilhoso. O 4 fala assim: quem da cova redime a tua vida. Cova aqui no hebraico é perdição, é inferno, é Hades, é Seol. Entende, irmãos? Então, quem da cova? Da cova, mas onde é que eu estava então quando Ele me alcançou? Muitos falam assim: você não pode dizer que quando eu criei eu estava no inferno. Estava sim, Senhor. Porque se você não estava no inferno e nem no céu,
Aí você vai criar uma outra linha teológica chamada heresia. Uma pessoa sem Cristo, ela vai para o inferno? Não, ela está no inferno. Só que o inferno dela ainda não se materializou. É uma questão de tempo. Quando ela morrer, ela vai enfrentar a realidade do inferno, que ela sempre viveu. E quem vive neste mundo, apesar de todas as tribulações, quando falece, vai, 1 minuto após sua morte, você já vai estar contemplando a realidade que você viveu aqui na face da terra, céu na terra, vida de Cristo em nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Irmãos, uma das coisas que nós temos visto naquilo que concerne ao perdão de pecado, a primeira evidência de alguém que foi perdoado pelo Senhor é a alegria. Quando Davi pecou, ele adulterou e assassinou, rompeu-se a alegria, mas no Salmo 51:12 ele diz assim: restitui-me a alegria da minha salvação. Todo o que foi perdoado pelo Senhor é uma pessoa feliz, alegre. Nem precisa perguntar para um filho de Deus se ele é feliz. Ele é feliz porque foi perdoado. Olha aqui no Salmo 32, verso 1, vai mostrar exatamente esta realidade, de que todo o que foi perdoado é uma pessoa feliz. Então, atente para isso, irmão. Olha que lindo versículo nós encontramos aqui. Salmos 32, apenas o versículo 1 que diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. O que é bem-aventurado? Não é nem feliz, irmãos, é profundamente feliz. Profundamente feliz é o sentido hebraico aqui, cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, não é encoberto não, é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. A palavra fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A palavra fala também, irmãos, que todos os nossos pecados foram lançados, colocados na pessoa de Cristo. E Cristo deu um fim em nossos pecados ali na cruz. Ele acabou, Ele destruiu, Ele aniquilou verdadeiramente o nosso pecado. Então, nós estamos mortos para o pecado. Então não queira ressuscitar, porque não tem como ressuscitar o pecado. Você foi crucificado, você foi morto. Agora, tudo que acontece na tua vida, que você vai errar bastante, e eu também, é no campo da alma. Então agora o Senhor vai trabalhar junto com você na salvação da tua alma. Por isso que nós enfrentamos tribulação, por isso nós enfrentamos sofrimento, dores e perdas, porque Ele está salvando a nossa alma. Pressão, fogo, palavra, espírito, tudo isso tem a finalidade de salvar a nossa alma. O espírito já foi regenerado, somos filhos de Deus, mas a salvação de Deus ela tem que ser completa. Então, Filipenses 1,6 diz assim: aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Então, nós estamos em construção ainda. Nós não estamos material acabado, nós estamos em construção, sendo aperfeiçoados dia a dia, né? Pela palavra, pela circunstância, pelo espírito, pela dor, pelo sofrimento. Tudo isso não é ruim para nós, tudo isso é bênção para nós. Então, se você tem dúvida, irmãos, peça ao Senhor discernimento da parte dEle, para que Ele esclareça nas vossas mentes, para que você possa enxergar no momento de dor o trabalhar do Senhor na sua vida. Tão bom ser moldado pelo Senhor. Ele quer nos moldar, Ele vai nos moldando dia a dia. Dia a dia você tem um problema. Por que você acha que você tem um problema por dia, ou 2, 3 ou 4? Porque, irmãos, nada mais acontece em nossa vida por acaso. Vou mostrar para vocês um texto aqui. Abra em Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Eu tenho citado ele muito aqui, mas hoje nós vamos lê-lo. Provérbios, capítulo 3, o versículo 5 e 6. Vamos ler o 5 também, que é muito interessante. Então, a palavra, ela diz assim, Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, ou não te apoie no teu próprio entendimento. Agora, olha o versículo 6. Reconhece-o em
todos os teus caminhos. Irmão, presta atenção. Tudo que ocorre na tua e na minha vida não é por acaso. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Para quê? E Ele endireitará as tuas veredas. Porque se você não reconhecer o Senhor no momento ali difícil, normalmente nós reconhecemos o Senhor quando está tudo bem, né? Nossa, quanta bênção para nós. Mas nesses momentos que são cruciais na nossa vida, é para nós reconhecermos. Se nós não reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, não tem como Ele endireitar as nossas veredas. Por quê? Porque Ele vai encontrar em nós murmuração, reclamação. Ai meu Deus, por que isso comigo? Não, irmãos, é o Senhor que providenciou isso para mim. Então, bico fechado, Senhor, completa a tua obra que tu começaste em mim. E não importa, irmãos, porque às vezes nós estamos muito apegados a coisas neste mundo e Ele quer desvencilhar isso de nós. Tudo é dele, irmão. A palavra fala, Timóteo capítulo 6, que você veio nu, você vai voltar nu. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Você tem uma casa, você tem carro, você tem um monte de coisa, irmãos. Você tem que estar muito contente, porque apesar das circunstâncias adversas, Ele tem nos abençoado muito mais do que nós merecemos. Porque Ele sabe, irmãos, que Ele precisa nos encantar. Ele quer conquistar o nosso coração, para que o nosso coração seja inteiramente voltado para Ele, para que quando você ouvir aquela voz em realidade, filho meu, dai-me o teu coração, nós possamos falar, Senhor, eis-me aqui, a minha vida está entregue a Ti. Lembra, irmão, o filho, naquele último brado, quando ele disse assim, tetelestai, está consumado. Depois ele deu aquele suspiro e deu um grito, Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito. O Pai deseja ouvir isto de nós também. Pai, a minha vida eu entrego em Tuas mãos, para que Ele então possa dirigir a nossa vida. Irmãos, se nós nos entregarmos a nossa vida a Ele, nós é que vamos dirigir a nossa vida. Nós não sabemos dirigir a nossa vida, nós temos dificuldade de diferenciar a mão direita da mão esquerda. Esse tempo atrás eu estava no carro junto com a minha esposa, eu falei assim, vira à esquerda, é a direita, percebe? Mas é assim, nós temos dificuldade. Claro que aqui é uma analogia, mas espiritualmente falando, nós temos dificuldade em diferenciar mão direita da mão esquerda. Então, queridos, aqui Jesus, neste primeiro brado, Ele declara o perdão concedido aos homens que estavam matando, conforme o texto que nós lemos lá, texto base, né? Agora, aqui, irmãos, todos os homens são culpados diante de Deus. Porém, contraste muito interessante aqui, você já tem certeza de que você já foi perdoado? Isso é verdade na sua vida? Isso é realidade na sua vida? Você tem certeza da vida eterna, que a vida está em você? Queridos, você já foi perdoado pelo Senhor. Abra comigo em Efésios capítulo 4, versículo 32. Aqui vai mostrar que Ele nunca mais vai nos perdoar, porque Ele já nos perdoou. Você e eu somos pessoas perdoadas pelo Senhor. E aqui ele diz o seguinte, olha que interessante, escute aí. Efésios 4, verso 32. Antes, sede uns para com os outros. Claro que no 31, o contexto ele diz assim, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia, longe de vós. Antes, sede uns para com os outros benignos. Agora você tem a minha benignidade habitando dentro de você. Compassivos, vocês são compassivos porque eu sou compassivo, eu habito em vocês. Sede benignos, sede compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Perdoar uns aos outros. Por quê, irmãos? Por que perdoar uns aos outros? Como também Deus em Cristo vai perdoar? Não vos perdoou. Ele já nos perdoou. Então, nós temos que exercitar perdão uns para com os outros. Irmãos, por quê? Porque o perdão, meu irmão, é um assunto
tão solene e tão vital. O perdão é uma necessidade que nós temos de liberá-lo, porque sem o exercício do perdão, sabe o que pode acontecer com a tua vida da alma? Não vai existir saúde emocional para a tua alma, porque se você não perdoar, você fica amarrado. Quando você perdoa, você fica... Perdoar, irmãos, é fazer uma faxina em nossa alma. Isso é muito interessante, tá vendo, irmãos? Então, nós não somos uma pessoa perfeita. Você acha que você é perfeito? Claro que não. Você vai errar contra seu irmão vai errar contra você. Agora, não viemos, irmãos, de uma família perfeita. Você veio de uma família perfeita? Eu não vim. Eu vim de roceiros, criado no meio do mato, criado a facão, educado a facão. Tinha tudo para dar errado. Meu Deus. Como diz uma prima, eu sou uma flor que nasceu no escuro. Percebe? Que coisa mais estranha. Então nós não somos uma pessoa perfeita, não viemos de uma família perfeita e também nós não nos relacionamos com pessoas que são perfeitas. E o que você espera das pessoas? Que elas sejam perfeitas? Não, elas vão te machucar, elas vão te ferir, elas vão te dar trombada, vão esbarrar em você, vai pisar no teu calo, você vai pisar no calo dela. Ah, mas foi sem querer. Mas pisa. Agora, qual é a nossa atitude, irmãos, com relação a esses embates? Irmãos, nós vamos ser ofendidos, machucados, entristecidos muitas vezes, mas lembre-se, perdoe. Vamos dar uma olhada no texto aqui, Mateus 6, Sermão do Monte, 14 e 15, Mateus 6, versículo 14 e 15. Claro que aqui tem um esqueleto de uma oração, do Pai Nosso. Agora, observa aqui, irmãos, que no versículo, Mateus capítulo 6, versículo 12, ele diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E agora, olha o 14 e o 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Você considera isso aqui, irmãos, algo muito real? A palavra do Senhor é a palavra de Deus. Isso aqui não é para ter teoria, eu conheço a verdade. Isso tem que ser exercido de uma forma prática. Fui perdoado, então eu posso perdoar com o perdão do Senhor. Então, quando eu perdoo, é como se eu fizesse aqui uma faxina, uma limpeza na minha alma. Porque, irmãos, Augusto Cury, ele disse uma frase muito interessante. Guarde bem isso aqui, que os inimigos que nós não os perdoamos, sabe o que vai acontecer com eles? Eles dormirão em nossa cama e perdoarão o nosso sono. Os inimigos que nós não perdoamos, eles dormirão em nossa cama e eles não vão deixar a gente dormir, vai perturbar o nosso sono. Irmãos, quando nós não perdoamos, nós ficamos para sempre presos, vamos dizer assim, no momento passado, e a cada vez que lembramos, nós vamos sofrer de novo aquela mesma dor, Agora, é assim, é como se você estivesse numa armadilha que você criou para você mesmo. Entende isso, irmão? Perdão é algo muito sério. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmão, perdoe, seja livre. Você tem muita queixa contra seu irmão? Se eu analisar aqui, eu tenho muitas queixas contra muitas pessoas. Mas sabe o que a Bíblia vai dizer para mim? Por exemplo, um texto aqui, muito conhecido nosso, Lamentações, capítulo 3, vamos ler aqui o versículo 39.
Lamentações 3, verso 39. Então, eu não preciso ficar queixando contra o meu irmão, contra o meu amigo, contra o meu inimigo. Aqui vai mostrar contra quem que eu tenho que me queixar. Olha só, Lamentações 3, versículo 39, que diz assim a palavra: Por que, pois, se queixa o homem vivente? Por que o homem vivente se queixa? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Vai queixar do seu próprio pecado. Não queixa do outro, porque o outro é igual a você. A matéria-prima é a mesma. Você está me compreendendo, irmão? E o que Paulo diz para nós lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 13? Lá ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, preste bem atenção, vou fazer essa leitura aqui. Colossenses 3, verso 13. Vou até abrir lá para ler o texto bem certinho, para não esquecer de proferir nenhuma vírgula. Colossenses 3,13, a palavra de Deus, ela diz assim, olha só: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Agora, irmãos, como é que o Senhor nos perdoou? Como é que o Senhor te perdoou? Como foi o perdão do Senhor dado para a tua vida? A palavra, vou citar aqui um versículo muito conhecido, para você perdoar igual, entende? Porque ele fala aqui no final do versículo: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Agora, como que o Senhor, quando Ele perdoa, será que Ele lembra? Irmãos, você lembra que está escrito lá em Hebreus capítulo 8, versículo 12? Abra lá a sua Bíblia, por favor, Hebreus 8, verso 12. Aqui o Senhor, Ele mostra para nós como que Ele perdoa. Ele diz assim, Hebreus 8, verso 12. Então vamos aí rapidinho, irmãos, para a gente estar partindo já para o encerramento. Então, irmãos, diz assim a palavra, Hebreus 8, 12. Olha o Senhor dizendo: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados que eu perdoei, jamais me lembrarei. Então, irmão, nós não devemos cobrar mais aquilo que já perdoamos, nem lançar em rosto da pessoa aquilo que nós já resolvemos aos pés do nosso Salvador. Para que cobrar? Já foi, porque quem cobra é cobra. Cobra que cobra, né? E todos nós nascemos com uma cobra dentro de nós, que é cobra, que é veneno terrível, veneno da morte. Foi um pecado lá no Jardim do Éden, e esse veneno entrou em nós, que diz assim, Romanos 5,12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, o veneno da serpente, a morte. Por isso é que todos pecaram. Mas Jesus Cristo veio para tirar a morte de nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado. O pecado é separação. Separação é morte. Então Ele nos perdoou. Ele não quer nem saber quem você foi no passado. Ele quer saber que você foi perdoado e dos seus pecados, Ele diz aqui, jamais me lembrarei. Você acha que Ele está mentindo, irmão? Nós precisamos aprender a crer no Senhor. E aí no capítulo 10 mesmo, verso 17, ele reitera aqui essa palavra. Ele diz assim, faz aqui um acréscimo, né? O verso 16 diz assim, 16, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Ei, irmão, coisa boa aqui, hein? Olha só que lindo. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. E ele acrescenta, o verso 17, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Aleluia, irmão. Puxa vida, como nós somos frios. Essa palavra, irmão, fervilha o nosso coração. Palavra graciosa, gloriosa. Ele disse, e assim é o procedimento dele para conosco. Que maravilha, irmãos. Então, a Bíblia diz que Deus nunca joga no teu rosto
o pecado que Ele perdoou. Então, haja da mesma forma. Quando Jesus disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, ali começou a nossa história de perdão. Estamos aqui porque Ele rogou ao Pai. A obra da cruz foi perfeita, mas antes, para ter certeza, Ele rogou ao Pai para que o Pai então perdoasse. E o Pai começou a manifestar o perdão dele, porque sabia que Cristo consumaria a obra. E todos que creram, foram perdoados. Irmãos, graças ao Senhor por isso. Nós somos libertos, livres para adorá-lo, para amá-lo, para servir uns aos outros, para chegar ao trono da graça. Ele diz assim: aproximemo-nos ao trono da graça, acheguemo-nos diante do Senhor. Então Ele pede, irmãos, que nós caminhemos com Ele, com fé, com amor, com esperança, com alegria, porque não há mais motivo para tristeza. Ali na cruz, falávamos hoje pela manhã, como é que pode tristeza, pavor, misturar com amor? Tudo fluía do Senhor, mas as tristezas dele, Ele suportou todas. O que Ele quis que evidenciasse para nós foi o seu amor, nas horas mais dolorosas que o nosso amado Senhor passou ali na cruz. Então, Ele estava ali derramando todo o seu amor aos nossos corações. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos orar. Pai, mais uma vez, como somos gratos ao Senhor, porque temos o Teu falar. Continue, Pai, se manifestando a nós, fortalecendo a nossa fé, Pai, avivando a nossa vida pela Tua palavra, nos vivificando, Pai. Traz para cada um de nós um despertamento espiritual, um avivamento espiritual, Pai, para que nós tenhamos um retorno para as Escrituras. Firma os nossos passos na Tua palavra, para que não se apodere de nós iniquidade alguma. Continue falando conosco a Tua igreja, porque nós amamos ouvir a Tua voz, desejamos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua voz essa semana, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém.